Fala galera os oitavos anos aí, tá? Aqui é o professor Fabiano, Geografia. E hoje a gente vai falar aí sobre os grupos econômicos, tá? Que atuam na economia global, tá? Então, grupos econômicos aí, né? São como o G7, o G20 e os BRICS, né? Tá? Eles são associações, tá? União, fusões de países aí que, sobre uma conotação econômica ou política, tá? Que retratam a atual fase do capitalismo, né, que é o financeiro. Ele tem por objetivo discutir estratégias econômicas para seus membros, tá? Então a gente sabe que o capitalismo, tá, ele tem os seus altos e baixos, né, as suas prosperidades e as quedas. Então a gente vê aí problemas econômicos relacionados à fome, à miséria, ao desemprego, à pobreza, tá? As desigualdades socioeconômicas entre os países que a gente já estudou, tá? Então os grupos econômicos, tá, eles estão aí interessados para buscar soluções e estratégias para desempenharem e regularem, tá, a economia mundial, principalmente com o capitalismo financeiro, tá, tanto o setor terciário e também como o setor secundário, e não deixando também o setor primário de fora, né, que esses três setores da economia são muito importantes para o desenvolvimento, tá, econômico desses países que a gente vai falar hoje. Então, esses grupos aí têm uma ampla finalidade de discutir estratégias, artifícios, tá, no campo econômico, tá, para tentar driblar, né, tentar ter prosperidade, tá, altas lucratividades. A gente sabe que o principal objetivo, né, do capitalismo é o lucro. Então eles têm aí o objetivo de discutir aí e de não perder tanto, mas ganhar muito, tá? A gente vai falar o primeiro grupo aí, né, que é o grupo dos 7 ou G7, tá? Surgiu na década de 70, tá? É o grupo dos países mais ricos do mundo, mais industrializados e desenvolvidos, e se reúne anualmente para coordenar a política econômica e monetária mundial, inclusive as intervenções para ajudar os países mais pobres, assim como discussões de nível político, globalização, problemas ambientais e etc. Seus países membros são os Estados Unidos da América, o Canadá, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália, a França e mais recentemente, em 97, a Rússia. Então esse G7 aí, galera, é o grupo dos 7, tá? Que é um fórum, tá? Uma conferência integrada por 7 nações que juntas aí representam metade da economia mundial. Esse grupo aí, galera, se reúne aí periodicamente desde a década de 70, tá? Ou seja, em 1975, eles já discutiam questões relacionadas à economia. Então os países aí que eu acabei de falar, né, temos aí a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Itália, o Japão, tá? E o Reino Unido. Aqui do lado aqui você percebem bem, né, os países fortemente industrializados, tá? A gente tem aqui a América Anglo-Saxônica, os Estados Unidos e o Canadá, os países mais industrializados da América, tá? E também um dos mais industrializados do mundo. E temos aí os Estados Unidos com a maior economia, tá? A maior potência econômica hegemônica no mundo, com o dólar, que influencia e regula a economia mundial. Temos aqui na Europa, Itália, Alemanha, né? A Alemanha entre esses 4 países aqui, né? A França, a Itália e o Reino Unido. A Alemanha foi o último aí país a se industrializar entre esses 4 aqui, mas hoje é a maior potência econômica da União Europeia, tá? Temos a Rússia, a antiga União Soviética, que hoje também faz parte do G7, tá? Antes socialista e hoje capitalista. Desde a década de 90 para cá, a Federação Russa, né, abandonou o socialismo, porque ela quebrou, ela foi derrotada durante a Guerra Fria, tá? Contra a economia de mercado dos Estados Unidos capitalista durante a Guerra Fria. Então, hoje é a Federação Russa e ela é capitalista, tá? Um modelo econômico capitalista. E o Japão também, né?
sofreu também uma industrialização tardia, recente, tá? O Japão também hoje faz parte do G7, tá? Dos países mais industrializados do mundo, ou no G8, né, como temos aqui, tá? A Rússia foi implementada, colocada recentemente em 97, tá? Além desses países integrantes do grupo, né, a União Europeia, como eu falei para vocês anteriormente, representada pela Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu. Tá? Algumas dessas instituições financeiras também atuam nas discussões do G7, como o FMI, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. A origem, tá, do G7 se deu através da necessidade de discutir temas de economia no ambiente mais informal, tá, na década de 70, quando os presidentes dos 5 países mais ricos começaram a se encontrar. Teve uma crise chamada crise do petróleo em 73, tá, onde o presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, tá, sugeriu que os presidentes das 7 nações mais ricas do mundo se reunissem uma vez ao ano para discutir temas econômicos. A primeira reunião, né, como foi falado, foi em 75 na França, com os 6 países mais industrializados do mundo. Depois dessa conferência, tá, no ano seguinte, incorporou aí o Canadá. O Canadá entrou aí nesse grupo seleto, dos países mais industrializados do mundo, desse grupo econômico aí. Somente em 97 a Rússia, né, foi admitida, transformando o grupo em G8 e também incluída, tá, na União Europeia. Agora a gente vai falar sobre o grupo dos 20, o G20, tá? Criado em 1999, o G20 reúne as nações mais industrializadas e os principais países emergentes em desenvolvimento econômico, tá? Para tratar de assuntos-chave relacionados à estabilidade econômica mundial. O referido grupo é composto pelos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais de 19 países, mas a União Europeia, cuja representatividade cabe à presidência rotativa do Conselho do Banco Central Europeu. Sendo assim, além da União Europeia, os 19 países membros do G20 são os Estados Unidos da América, o Canadá, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália, a França e a Rússia, tá? A partir daqui, galera, outros países começaram a interagir aí com o G20, tá? Se interar com o G20, a ter essa fusão, essa união, tá? Que antes era o G8, tá? E agora passa a ser G20, né? Com Austrália, Brasil, China, Índia, México, África do Sul, Argentina, Indonésia, Arábia Saudita, República da Coreia, tá? Essa Coreia aqui é do Sul, como tá aqui no mapa, tá? E Turquia. Então, aqui entre esses países aqui, a Austrália é um país desenvolvido, tá? A França, a Itália, o Reino Unido, a Alemanha, o Japão, o Canadá e os Estados Unidos. O resto, ó, mesmo a Rússia entrada na década de 90 no G8, tá? Junto com o Brasil aqui, ó, China, Índia, México, África do Sul, Argentina, Indonésia, Arábia Saudita, República da Coreia e Turquia. A maior parte deles são países emergentes que a gente vai falar em seguida. Então, galera, o grupo do G20 aí, tá? É um fórum, né, de cooperação internacional, uma união, uma cooperação internacional aí de 19 maiores economias do mundo, tá? Mais a União Europeia. O fórum se reúne periodicamente para discutir e definir os rumos da economia financeira industrial. Por ser um bloco econômico e político, tá? A União Europeia, aqui, ó, tá? Ela é representada pelo presidente do Conselho Europeu e o chefe do Banco Central Europeu. Igualmente, estão presentes nas reuniões o diretor-geral do Fundo Monetário Internacional e o presidente do Banco Mundial, que são 2 órgãos, tá, que fazem financiamento, tá, e empréstimo para países pobres, tá, com dificuldades econômicas. E os objetivos do G20
eles são muito claros, é coordenar aí políticas econômicas entre seus países membros, a fim de alcançar a estabilidade econômica global. Então, como eu falei anteriormente, o sistema capitalista tem altos e baixos, quedas e prosperidades, tá? Além disso, eles promovem também um crescimento sustentável, constroem meios que evitem crises econômicas e buscam modernizar a economia mundial, tá? Além de eles trabalharem estratégias econômicas, tá? Artifícios para equilibrar a economia mundial, e também estão muito preocupados também com o meio ambiente, um meio sustentável em relação ao meio ambiente. Em épocas de crise, né, o G20 ele se volta em restaurar o crescimento econômico mundial, reforçar e reformar as instituições financeiras. Apesar das reuniões frequentes com os presidentes, tá, eles receberam mais cobertura da mídia. O G20 realiza encontros ao longo de todo o ano com ministros de economia, tá, e os presidentes dos bancos centrais de cada país. Então, a presidência do G20 é a responsável pela gestão troika, né, formada por 3 integrantes de cadeiras anteriores, atuais e futuras. A palavra troika em russo, tá, significa um trio. Exemplo, em 2018, né, por exemplo, a troika é formada por Argentina, que detém a presidência, a Alemanha, tá, presidente em 2017, Japão, que assumirá em 2019. Aqui eu vou colocar para vocês alguns dados do G20, tá? Aí, por exemplo, 90% do PIB, né, do produto interno bruto mundial, é deles, tá? São os maiores detentores de desenvolvimento econômico no mundo. 75% do comércio global internacional é do G20 em relação ao mercado interno e externo, importação e exportações. 2/3 da população mundial, tá? Temos 84% das reservas de fósseis combustíveis, de gás natural, petróleo, carvão mineral, tá? E os 80% dos investimentos mundiais. Então, a história do G20, né, aí, como foi criado em 1990, em setembro de 1999, perdão, 1999, tá? Na ocasião, os ministros da economia dos países que integram o G7, tá, reuniram-se na capital dos Estados Unidos, que é Washington, para avaliar o impacto da crise financeira que aconteceu em 1997 e em 1998. Essa crise econômica mundial, tá, ela demonstrou que era preciso passar um envolvimento, uma união, para ter um desenvolvimento das discussões e decisões sobre a economia global. A primeira reunião ocorreu em Berlim, na Alemanha, no mês de dezembro de 1999. E a partir de 2008, com uma nova crise financeira no horizonte, tá, o G20 sentiu-se a necessidade de que essas reuniões fossem feitas com funcionários de alto nível. Assim, os chefes de governos de ditos países passaram a se reunir anualmente a fim de discutir os rumos da economia mundial. Agora, galera, a gente vai falar sobre os BRICS, tá? Grupo de Países Emergentes. É uma sigla referente às nações que mais se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento econômico. Eles apresentam características comuns em âmbito político, econômico e social, como por exemplo, estabilização econômica recente, oferta de mão de obra e em processo de qualificação, produção e exportação em crescimento, ocorrência de reservas de recursos minerais, matéria-prima, políticas de investimento em setores de infraestrutura, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, usinas hidrelétricas e etc. O PIB, né, Produto Interno Bruto, ascendente, forte presença de multinacionais, etc. Os países dos BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Então, eu tive aqui no mapa mundi, tá? Os países que fazem parte da origem dos BRICS, do grupo de países emergentes. Tá? Então, BRICS é um termo utilizado aí para a gente designar um grupo de países em franco desenvolvimento econômico, por isso que eles são chamados de grupos emergentes. Atualmente, galera, a gente classifica os países
de que forma, tá? A gente regionaliza o mundo de que forma, tá? Os países desenvolvidos, ricos e com ótimo e elevado índice de desenvolvimento humano, os países emergentes, tá? Em desenvolvimento, e os países de terceiro mundo, ou seja, os países, tá, de terceiro escalão, que são os países subdesenvolvidos pobres. Ok, galera? Então, tá, temos aí o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Por isso que o termo BRICS em inglês aí, ó, B é Brasil, R Rússia e Índia, C China e S ali South Africa, que é a África do Sul. É um termo de origem inglesa. Então, como eu falei aí, BRICS é um acrônimo, né? Ou seja, a junção das iniciais de palavras que formam outro termo. Seu criador foi o economista britânico Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. O economista, né, ele tentava aí encontrar uma forma de traduzir o crescimento econômico que seria protagonizado naquela década por Brasil, Rússia, Índia e China. E, consequentemente, mais à frente, tá, ele empregou essa expressão BRIC, tá, sem África do Sul, tá? Naquele momento, o crescimento brasileiro ainda suscitava dúvidas, bem como a Rússia, que estava estagnada após aí a queda do socialismo, né? Então ainda havia uma certa dúvida, porque durante a Guerra Fria, né, eram as duas maiores potências econômicas, o poder bélico militar no mundo durante a Guerra Fria, durante o mundo bipolar. Então ainda havia dúvida, né, como que a antiga União Soviética e hoje a Rússia se mostraria para o mundo, né, mudando o seu sistema econômico, tá, de socialismo para o capitalismo. Já a China, né, apresentava taxas de crescimento elevadíssimas entre os demais que se destacavam no cenário econômico mundial. A China ela passou por muitas modernizações, tá, no campo militar, no campo econômico, político, industrial, educacional, com as modernizações, tá, após a morte do líder comunista Mao Tse Tung. Tá, um novo homem lá que começou a governar, né, o território chinês, o Deng Xiaoping. Ele criou as 4 modernizações. Isso ajudou a mudar o cenário econômico do país, que era muito pobre durante o socialismo, tá? Então o Deng Xiaoping ele fez aí as 4 modernizações, tá? Transformou a política, transformou a economia da China, que era socialista, em capitalista. Tá, mas a política hoje ainda é socialista. Tá? Então a China hoje é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Então o Jim O'Neill, né, esse economista britânico, foi recebido com imensa satisfação nos países que protagonizam o BRIC. Assim, diante das perspectivas de crescimento e das notas das agências internacionais, o governo do BRIC, tá, impulsaram oficialmente a possibilidade de constituição de um bloco entre esses países emergentes. O BRIC se constituiu em bloco em 2009 e desde então vários encontros periódicos entre esses países foram realizados. Em 2011, mais um país foi agregado, a África do Sul. Então, desse modo, galera, o BRIC virou BRICS, né? South Africa, África do Sul, tá? Então, houve aí a inclusão da África do Sul. Tá? Houve aí muitas críticas à comunidade econômica mundial, pois ela não estaria no mesmo nível de crescimento dos demais países, que é a África do Sul. Então a África do Sul ela foi muito contestada quando ela foi inserida, né, para esse grupo de países emergentes, seletos de países emergentes. Tá? Alguns objetivos, eu vou citar para vocês aqui rapidinho, sobre dos BRICS, né, que é o que? A institucionalização dos grupos dos BRICS, criação de um banco de reservas emergenciais para eventuais socorros econômicos, fortalecer as economias dos países, também estabelecer uma cooperação, uma ajuda nas áreas técnicas, científica, cultural e no setor acadêmico. Ou seja, os BRICS, né, eles procuram hoje não somente crescer de uma forma econômica, mas sim crescer também nos aspectos sociais, num conjunto, né, nos aspectos socioeconômicos, e melhorar o índice de desenvolvimento humano,
tá? Que estuda a saúde, a longevidade, a expectativa de vida, que estuda a educação em relação à alfabetização e erradicar o analfabetismo, tá? Melhorar a renda per capita, a renda das pessoas nos seus determinados países emergentes. Ok, galera? Então, por hoje é só, tá? Eu vou deixar na plataforma para vocês as atividades, tá? Vocês vão ler de novo aí essas páginas que eu vou deixar para vocês lá com as atividades, tá? Qualquer dúvida de contato comigo, tá? Eu estou aqui à disposição para ajudá-los, ok? Então, boa aula aí, bons estudos para vocês.